Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria renovada comparecermos aqui para o nosso encontro em família, o encontro da família com Jesus, um momento ímpar, porque nós reservamos um dia, reservamos uma hora para refletirmos, estudarmos os ensinamentos do Mestre. É como se abríssemos a porta da nossa casa para que Jesus entre e permaneça conosco, nos ajudando, nos amparando, nos protegendo, nos guiando. Não vamos esquecer o recipiente com água, que é fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. Hoje a mensagem é a 156. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Palavras de Jesus, registrada por Mateus no Evangelho, por ele escrito no capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensas que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. Porque lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros do céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cismos da vida. Ninguém se engane neste sentido. Além da terra, fugem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. É a tal coisa. É construir o reino de Deus. Fazer com que os tesouros verdadeiros, que são os tesouros que a gente adquire, que a gente constrói, no crescimento espiritual, na vivência do bem, é o verdadeiro tesouro que nós estamos construindo também no céu. Porque ninguém, como ele diz aqui, é necessário se identificar com o divino, através
não só de palavras, mas de ações. Porque ninguém vai contemplar o céu se o coração está impregnado de maldade. Então, meus amigos, vamos agora fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para nos conectarmos com as esferas do bem, as esferas universais do bem. Jesus, Mestre amado e amigo, estamos nos preparando para iniciar o estudo do vosso Evangelho de luz. Para isso, Senhor, permita que os vossos servidores estejam conosco para nos ajudar nas reflexões, nos entendimentos que hoje iremos realizar. Que a vossa paz venha sobre nós, nos iluminando e nos fortalecendo. Que assim seja. Bem, meus amigos, como podemos lembrar, nós estamos realizando o estudo do Evangelho no Lar, voltado para as virtudes. E por quê? Porque sabemos que Deus nos criou para a perfeição. A gente repete porque no Evangelho passado alguém possa não ter assistido. Porque essa nossa opção pelo estudo das virtudes. Porque Deus nos criou para a perfeição e colocou em nosso âmago o germe de todas as virtudes, de todas as qualidades espirituais a serem desenvolvidas através do nosso próprio esforço, através do nosso livre-arbítrio. Então, como é de fundamental importância em nosso crescimento espiritual o desenvolvimento das virtudes, nós fizemos essa opção para refletirmos, para estudarmos as virtudes. Então, hoje, nós trazemos um texto do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos, o título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. O reino de Deus é dos pobres de espírito. E nós encontramos a instrução no item 11 e 12 dos espíritos Lacondé e Adolfo, bispo de Agel, sobre a humildade. E ele nos diz o seguinte: eles nos lembram que orgulho e humildade são temas recorrentes no Evangelho. E encontramos de uma forma bem reflexiva nesse capítulo, né, que trata dos pobres de espírito. Nas instruções que os espíritos apresentam, eles lembram que todo homem são iguais na balança divina. E só as virtudes é que vão distingui-los aos olhos de Deus. Todos somos iguais perante Deus. Somos filhos dele, somos criação divina, somos espíritos imortais, e o que nos distingue um dos outros perante Deus não é a nossa condição material, não é a nossa conta bancária, mas sim as virtudes. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Os títulos, as riquezas, os nomes não os mudam em nada. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos.
espíritos, né? A espiritualidade refere-se, por exemplo, ao orgulho como um dos filhos espólios do egoísmo, gerador de transtornos emocionais no ser que lhe é vítima. Ou seja, o orgulho é uma imperfeição decorrente do egoísmo, que os espíritos dizem que é a grande chaga da humanidade, e todo esse tipo de sentimento, esse sentimento inferior, negativo, ocasiona moléstias as mais diversas no campo emocional da criatura humana. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os demais vícios, como a paixão pelos bens materiais, a vaidade, o ciúme, a inveja, a presunção, a arrogância, certo? E sufoca, anula as ações nobres, como a caridade, a humildade, a compaixão. Então, eles fazem a seguinte pergunta: por que existe o orgulho? Logicamente, ele existe em decorrência da ignorância nossa, da ignorância, do desconhecimento dos reais valores da vida, que leva o homem a pensar de forma egoísta na sua realização pessoal e tratar com desprezo os seus semelhantes. Esse orgulho que é uma verdadeira cegueira, porque a pessoa se acha melhor do que todas as outras criaturas. É o mais inteligente, é a pessoa mais inteligente, é a pessoa mais competente, é a pessoa mais rica, mais bonita, cujas realizações são realizações intocáveis. Então, é uma cegueira. A pessoa que assim não enxerga o sentido, o significado da vida terrena. Por que é que estamos aqui? Não somos apenas um corpo de carne, osso, músculos, esqueletos, neurônios. Não. Essa forma física é transitória, é passageira. Porque nós somos, acima de tudo, o espírito que está habitando essa forma física, que está na presente encarnação de uma forma efêmera, sem saber o momento que vai partir, e que está exatamente nessa experiência para vencer suas más inclinações e não fortalecê-las. Imagine a pessoa que é orgulhosa, vaidosa, se apega aos bens materiais, aos títulos, à posição, e que de uma hora para outra morre. O espírito vai ter sérios problemas além túmulo. Porque ninguém se desvencilha desses hábitos negativos, dos maus hábitos, de uma hora para outra. A morte não muda, não transforma ninguém. É apenas uma mudança vibratória, ou seja, uma mudança de plano. Saímos do plano terreno, da condição de pessoas reencarnadas, para a realidade espiritual, deixando tudo aquilo que nos dava orgulho, nos dava vaidade para trás, porque nada nos pertence. O que nos pertence verdadeiramente são as aquisições morais e espirituais. E se não tivermos essas aquisições morais e espirituais, se não estávamos lutando para desenvolver as virtudes, vamos nos achar, além túmulo, vazios, porque não soubemos construir a nossa verdadeira bagagem. A bagagem que nós exaltamos, pela qual nós lutamos para construir, tudo fica. E às vezes o espírito vê que tudo está sendo desfeito. Os seus bens estão sendo
esquecidos, ou então estão sendo repassados a outras mãos, estão sendo divididos, não estão sendo valorizados como esse espírito valorizava. E aí o que nos resta? A dor, a amargura, o sofrimento, e vamos ter que desenvolver todo um esforço para prosseguirmos, para refazermos a nossa caminhada. O espírito, a mentora grandiosa Joana de Ângeles, explica que o ser humano, na fase inicial, quando fomos criados, tem sensações em predominância no comportamento. No início, fomos criados, começamos a nossa trajetória terrena, o nosso processo reencarnatório. Então, no início, nós temos apenas sensações que predominam em nosso comportamento. Aí, pouco a pouco, nós vamos desenvolvendo. Aí as manifestações psicológicas se expressam, apresentando-se como emoções. Depois, lentamente, à medida que o espírito supera o egoísmo do seu estágio infantil, é quando os sentimentos vão desabrochar. Não sabendo canalizar as emoções, surgem os sentimentos doentios, como, por exemplo, o orgulho. São palavras de Joana de Ângeles. Em sua série psicológica, a gente encontra muitas reflexões em torno das nossas emoções, né? Então ela diz o seguinte: a gente vai desenvolvendo, vai saindo apenas das sensações, depois vem as manifestações através das emoções, até que lentamente nós vamos desenvolvendo os sentimentos. E esses sentimentos, eles vão surgir à medida em que o nosso egoísmo, que é próprio do nosso estágio infantil, ele vai desaparecendo. Os sentimentos aí desabrocham. E é necessário saber canalizar essas emoções para que eles não venham a se tornar emoções doentias, sentimentos doentios, como é o orgulho. E os espíritos prosseguem nos dizendo que a riqueza, geralmente associada ao orgulho, porém não é a posição social, a riqueza dos bens materiais, a riqueza que vem pelo acúmulo dos bens materiais. Então ele diz o seguinte, o espírito, quando ele é associado ao orgulho, não é a posição social, nem são as circunstâncias políticas, religiosas, econômicas da genialidade que torna os espíritos orgulhosos e soberbos. Interessante. São os próprios atormentados por conflitos psicológicos e aflições morais que nas situações denominadas como de prestígio deixam-se engolfar pelo orgulho, tombando na falência espiritual. Vejam bem, a riqueza geralmente é associada, ao orgulho. A pessoa tem orgulho pela riqueza que tem. Porém, ele diz que não é nada disso, não é a posição social, nem as circunstâncias da vida, circunstâncias políticas, econômicas, religiosas, que tornam um espírito orgulhoso e soberbo. São nós que somos atormentados por conflitos psicológicos e aflições morais. São os nossos tormentos psicológicos e as nossas aflições que, diante de uma situação de prestígio, não sabemos dominar e nos deixamos conduzir, envolver pelo orgulho. Isso que significa que nós podemos estar numa posição social, diante de uma circunstância política, religiosa, econômica, mas não nos envolver com o orgulho. Não nos contaminar com
essas circunstâncias, ter consciência de que tudo é transitório e até aproveitar essas circunstâncias, essa posição social para fazer o bem. Mas quando nós nos encontramos atormentados, doentes, como ele diz aqui, são doentes, conflitos psicológicos e são os próprios, sim, nós estamos doentes psicologicamente, envolvidos em desespero e em aflição, pessoas assim, aflitivas, pessoas emocionalmente desequilibradas. Então o que é que acontece? Diante de qualquer situação de prestígio, a vaidade vem à tona, o orgulho, e a pessoa não tem nenhuma iniciativa para domar essas emoções, esses sentimentos negativos. Há indivíduos que reencarnam nos grupos de destaque no mundo, dispondo de poder terreno, para promover o desenvolvimento da humanidade. São missionários do progresso do indivíduo e da sociedade. Ou seja, quando a pessoa está em destaque, está numa posição de fortuna, ninguém pode dizer que é uma pessoa negativa, que é uma pessoa ruim, mas o que ela faz dessa sua condição, dessa sua fortuna, desse seu prestígio, é o diferencial. Porque a pessoa tem um planejamento espiritual, reencarnatório, e vem nessa condição como uma missão, não só para usufruir para si e para a família, mas de promover, ajuda, o desenvolvimento de indivíduos e da humanidade, da sociedade. E a gente sabe que é uma prova difícil, que há um risco muito grande da pessoa se comprometer nessa situação provacional. Em sentido inverso, muitos espíritos renascem na pobreza e mantêm o orgulho e a soberba como recurso de autovalorização, dificultando o crescimento interior. É comum até a gente encontrar pessoas que estão numa situação tão difícil, numa situação de pobreza, mas são por demais orgulhosas, presunçosas, né? Pessoas difíceis. E estão nessa situação para exatamente terem a oportunidade de uma reflexão, uma oportunidade de enxergarem o verdadeiro sentido da vida, né? É um recurso, eles acham que o orgulho, a soberba é uma maneira de autovalorização e vai dificultar o seu crescimento espiritual. O antídoto do orgulho é a humildade, virtude essencial no crescimento espiritual, que nivela os homens e os eleva moralmente, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros. A humildade é exatamente aquilo que vai combater o orgulho. É o pensamento de que nós somos todos iguais. Podemos estar em posições diferentes, posições terrenas, transitórias, efêmeras, mas somos todos da mesma essência, da mesma origem, do mesmo ponto de partida, como espíritos imortais. E o benfeitor Emmanuel nos traz reflexões em torno da humildade, que é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Não é servidão, é sobretudo independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a pessoa sente-se propriedade exclusiva dos bens que o cercam, despreocupada da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos. Ou seja, meus irmãos, ele aqui nos diz que
A humildade não significa humilhação, servidão. A humildade é se reconhecer como um ser igual aos outros, procurando crescer, procurando evoluir, procurando se dedicar à prática do bem. E com isso é liberdade, porque a pessoa não se torna uma propriedade dos bens que o cercam. Porque a pessoa passa a ter consciência da sua real condição de espírito. Ainda mais uma vez, Emmanuel enfatizou a nossa qualidade de usufrutuários dos bens e dons de Deus. Não somos donos, proprietários, né? Somos usufrutuários. Realçando que a vida, corpo, saúde, família, fortuna, autoridade, conquistas, amigos e até mesmo os adversários, tudo são dádivas temporárias em nossa jornada, subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Nós usufruímos de todas essas concessões divinas como oportunidade de crescermos, como oportunidade de nos tornarmos seres melhores. E todos estão subordinados à lei divina da renovação que preside os nossos destinos. E sempre que nos vejamos inclinados a envadecermos por qualquer coisa, recordemos que achamos-nos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício da nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer e modificar. Isso é para a gente ter consciência disso, certo? Nós não podemos ficar envaidecidos por nada, com nada. Nós estamos ligados à vida de Deus, que de uma hora para outra pode mudar tudo em nossa vida. De acordo com aquilo que nos é mais necessário, de acordo com as nossas reais necessidades de crescimento espiritual. Como ele diz aqui, hoje mesmo ele pode rearticular tudo, refundir, refazer, modificar, porque as rédeas da vida estão nas mãos divinas. A bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. A humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente, na boca. Olha que coisa! A bondade colocou a humildade como a base do equilíbrio da natureza, porque ela é fundamental, é o ingrediente principal, oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca, ou seja, é a humildade que vai tirar o amargor da vida, qual pão da vida amarga invariavelmente na boca. Quer dizer, a amargura, o sofrimento, a dor. É a humildade que vai desfazer esse amargor pela compreensão, pelo entendimento da vida e pela obediência à vontade do Pai. Não a obediência passiva, mas aquela que a gente aceita, mas procura identificar os recursos que Deus nos concede para superar qualquer tipo de dificuldade. É uma reflexão que deixamos. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, como já afirmamos, no capítulo 7. Vamos fazer as nossas vibrações, momento em que elevamos nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, emitindo vibrações de amor, de perdão, de fé, de esperança,
certos de que as nossas vibrações irão se transformar em ondas a nos envolver e a alcançar os nossos irmãos necessitados. Vamos também agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos que Ele nos concede. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui estamos rogando pela paz entre as nações, pelo entendimento, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, que carece de entendimento, para que se elabore recursos que possam socorrer as camadas pobres do nosso país. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça coerente e sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os doentes, por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nos abrigos, nas clínicas de repouso, em seus lares, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Rogamos por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos um breve silêncio para que cada um apresente as suas rogativas. Senhor nosso Deus, acolhei as nossas rogativas, os nossos corações em prece, e derramai as vossas bênçãos, a vossa graça sobre todos nós, aliviando as nossas dores, o nosso sofrimento, e ajudando-nos na renovação das nossas forças e energias para prosseguirmos a nossa caminhada. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado seja, Senhor, o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos saúde e paz. Até breve.